Olá a todos, eu sou Isabela Cami, repórter da revista Interverbos, e hoje a gente está aqui com a Manuela Costa para bater um papo sobre como a engenharia química pode auxiliar a indústria têxtil a se tornar menos poluente e degradante ao meio ambiente. Oi Manuela, tudo bem? Seja bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, para começar nossa entrevista, a primeira pergunta é: quais os principais impactos que você percebe no meio ambiente que os produtos químicos usados na indústria da moda causam? Então, para contextualizar, na indústria têxtil é usado muitos solventes químicos e produtos tóxicos durante todo o processo de fabricação. Então, o primeiro tópico, o primeiro impacto ambiental que tem que ser comentado é a questão da poluição na água. Sim. Porque durante o processo da indústria têxtil são usados muitos corantes sintéticos. Esses corantes sintéticos, eles são produzidos a partir do petróleo ou do carvão e eles têm vários solventes tóxicos, como, por exemplo, a anilina e até metais pesados. E também tem diversos outros solventes que são adicionados durante o processo, como, por exemplo, produtos de desengomagem, que são ácidos, ou produtos alcalinos, compostos, que é para tornar roupas resistentes à água e manchas, formaldeído, que é para evitar amassados. E assim, é uma lista bem grande mesmo, né? E todos esses compostos, principalmente os corantes, que a gente fala bastante deles, né? Se eles não forem tratados da forma correta e tiver um descarte indevido, eles podem acarretar em muitos problemas no corpo de água que foi descartado. E a gente sabe que muitas empresas, elas não fazem o tratamento de efluentes da forma correta, porque isso é um processo caro. Sim. Então, infelizmente, muitas empresas acabam fazendo ali o descarte inadequado. E isso pode ocasionar lá na morte de peixes ou seres vivos por causa das substâncias que são tóxicas. E também no aumento da demanda bioquímica e química de oxigênio, que causa eutrofização do ambiente, que é como a gente chama, que é o processo quando acontece a redução do oxigênio no meio, e daí não tem oxigênio suficiente para os seres vivos daquele processo, né? Enfim. Sim. E daí, além da poluição na água, tem também o impacto no solo, porque assim como os efluentes líquidos, os tecidos que são descartados, como, por exemplo, retalhos e produtos assim que foram defeituosos, né, as roupas que querem ser descartadas, se também não forem tratados corretamente, também vão ter um impacto negativo no solo. Porque todos esses resíduos que são colocados na roupa vão acabar contaminando justamente o solo. Sim. Então, infelizmente, também grande parte dos resíduos vão direto para lixões ou aterros comuns, porque é meio difícil de reciclar. Por exemplo, é difícil de reciclar, às vezes, quando tem materiais mistos, quando tem tecidos mistos. Sim. E daí, isso acaba resultando nesses metais pesados e solventes que se infiltram no solo e que resultam em vários prejuízos à fertilidade do solo. Entendo. Então, esses principais problemas de poluição, eles são, assim, bem importantes, assim, bem problemáticos, mas ainda poderiam ser resolvidos se as empresas fizessem o tratamento de efluentes e tratamento de tecidos da forma adequada. Mas daí os próximos que eu vou falar agora, eles realmente já é um pouco mais difícil, assim, de moldar, que é a questão do uso da água. Sim. Porque, justamente porque as roupas, elas não façam mal à saúde humana, nem para nossa pele, porque eu acabei de falar, né, que durante o processo vai muitas substâncias químicas tóxicas, precisa ser feito várias lavagens do tecido, para que não aconteça, para que não tenha, né, nenhum problema. E então, após o tingimento e acabamento, os tecidos passam por várias lavagens. E a indústria da moda, ela é um dos subsetores industriais que mais consome água. E eu até trouxe aqui um dado interessante, que é que para produzir uma camiseta de algodão, são usados cerca de 2.700 litros de água. Nossa, muita coisa, então, realmente. É muita coisa, porque é desde o cultivo do algodão até do processamento e depois o acabamento do tecido, sabe? Exato. Então é realmente muita água. Sim. E por fim também tem a questão da emissão de gases e pegada de carbono. Porque muitos tecidos, muitas fibras sintéticas são polímeros, né? São polímeros feitos a partir do petróleo, como, por exemplo, o poliéster. O poliéster, que é muito usado, ele é um polímero derivado do petróleo. E corantes, né? Como eu falei antes, muitos corantes também são derivados do petróleo, do carvão, e tudo isso contribui para o aquecimento global. E, além disso, toda a produção, todo o processo de fabricação, transporte, descarte de produtos químicos, como esses solventes, eles consomem muita energia e geram emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. Então, a pegada de carbono acaba sendo, assim, bem grande, assim, né? Exato. E outro dado que eu trouxe também é que a moda, ela
responsável por cerca de 10% das emissões globais de dióxido de carbono. Exato. Porque a produção de 1 quilo de poliéster gera, tipo, 9,5 quilos de CO2. Sim. Então, assim, é muita coisa, sabe? Eu até vi um dado que a Global Fashion Agenda, que é uma organização de moda sustentável, ela revelou, né, que em 2018 só 4%, né, tipo, já do total de emissões de gases prejudiciais ao aquecimento global foram pela indústria da moda, realmente. E então, para continuar, quais os processos químicos que podem ser utilizados para tornar esse meio um pouco mais sustentável? Então, eu acho que o principal deles que a gente pode falar é substituir os corantes sintéticos, que justamente eu estava falando aqui antes, que eles têm vários produtos que são tóxicos, né? Sim. Por corantes naturais. Exato. Então, os corantes naturais, eles podem ser obtidos de fontes vegetais, microbiana, algas, insetos e animais, sendo recomendado até a origem de fontes vegetais e microbianas, né? Não fazer mal, enfim, ninguém. E, assim, é uma coisa que está ao nosso alcance, né? É possível a gente usar corantes naturais e dá para evitar corantes sintéticos. Exato. Eles são biodegradáveis, não são tóxicos e eles têm menor impacto ambiental também nas águas. E também, além disso, uma outra alternativa é corantes biotecnológicos. Sim. São os corantes que são produzidos por micro-organismos geneticamente modificados. E um exemplo, por exemplo, a produção da coríndigo, do tecido da coríndigo, é feito por uma bactéria que é a E. coli. Então, por uma E. coli geneticamente modificada. Então, eu acho que essa substituição dos corantes sintéticos, eles são, assim, o ponto principal a ser comentado. Exato. E logo depois disso, o uso de solventes verdes. Porque além do corante, como eu falei, tem vários outros solventes durante o processo de fabricação dos tecidos, né? A questão da desengomagem, enfim, amaciantes, branqueamento da roupa. Então, dá para substituir esses solventes tóxicos por solventes que são biodegradáveis, que também têm baixa emissão de carbono. Um exemplo, por exemplo, é o tolueno e a acetona, que podem ser substituídos por etanol e glicerol, que são, assim, solventes que não são prejudiciais. Então, isso é importante. E uma outra, enfim, questão que está sendo muito discutido também ultimamente, mas que a gente sabe que é uma coisa que, por enquanto, está meio caro, né? Os pontos principais seriam essa questão da substituição dos corantes e dos solventes por produtos naturais. Mas também tem a questão da biocatálise, que é o uso de enzimas. Eu trabalho no setor de biotecnologia, então essa parte já é um pouco assim, tem um pouco mais de domínio para falar, que é a questão então do uso de enzimas para substituir produtos químicos agressivos. Então, por exemplo, no caso da desengomagem, poderia ser usado a amilase, que é uma enzima que ia remover a goma sem necessidade de usar, enfim, produtos químicos. Sim. No branqueamento, poderia ser usado uma peroxidase. E, enfim, outras questões assim. Só que como as enzimas são mais caras, realmente, por enquanto, é um desafio. Outra coisa que eu consigo pensar enfim, que daria para ser utilizado, enfim, né, para uma moda mais sustentável, é a questão do tingimento a seco. Porque para uma roupa ser tingida, ela é, tipo assim, é enchido um tanque de água com um corante e o tecido é mergulhado nesse tanque, ficado por horas e depois é passado pelo processo de lavagem. Sim. O tingimento a seco é um tanque que só tem a roupa, o corante e o CO2, que é o dióxido de carbono em estado supercrítico, que é quando ele está no estado híbrido entre o gás e o líquido, porque daí ele consegue injetar o corante na roupa. Sim. E esse CO2 ele não é nocivo porque ele não é emitido na atmosfera, ele é só usado ali industrialmente. Interessante. Então isso também é uma coisa assim interessante, só que o problema entre aspas, né, enfim, é que esse processo de tingimento a seco funciona praticamente só com poliéster, não com outros tecidos. Entendo. Mas considerando que o poliéster é muito usado, ainda assim poderia ser uma coisa aplicada para usar menos água, né? Sim. Porque não usa nada de água no processo. Exato. Mas continuando nesse raciocínio que você disse, né, sobre usar também corantes naturais, tecidos biodegradáveis, que outras inovações que a indústria química ela pode auxiliar, né, no desenvolvimento de produtos mais sustentáveis que você pode pensar, assim? Então, a engenharia química, ela pode atuar, assim, em muitas áreas, né? Então, desde a obtenção, produção e desenvolvimento de corantes naturais ou menos poluentes. E tanto industrialmente quanto na pesquisa, né? Sim. A engenharia química também pode atuar muito na pesquisa.
Então, o desenvolvimento de novos corantes naturais ou biodegradáveis é uma coisa, assim, que eu penso muito, assim, que é extremamente importante. Sim. E que tá muito em alta também, ultimamente, por essa questão, assim, tá todo mundo preocupado com a sustentabilidade, né? Exato. Porque a engenharia química, ela pode realizar a pesquisa e desenvolvimento para obtenção de novos corantes naturais, que ainda não foram, talvez, descobertos, não foram, assim, muito utilizados. Especialmente pela biotecnologia. Porque, por exemplo, através de fermentação, é possível produzir pigmentos naturais em larga escala, como é o caso que eu falei antes da E. coli, que produz o saccharíndico. E, enfim, isso é uma coisa que eu sei que tem várias pesquisas sobre, e é muito interessante, porque existem muitas áreas de estudo justamente sobre isso, para a produção de novos pigmentos, a partir de micro-organismos que conseguem produzir esses pigmentos. Sim. E também, a engenharia química pode produzir corantes sintéticos, que sejam biodegradáveis e não tóxicos. Porque não tudo que é sintético faz mal também. Às vezes a gente tem essa definição, mas às vezes uma coisa é sintética, mas ela não é nociva nem pouco, sabe? Então, também tem essa questão. A questão também da extração de corantes naturais. A engenharia química, ela pode desenvolver processos de extração mais verdes, usando solventes ecológicos. E até a questão do tratamento de efluentes, né? A engenharia química, uma parte, assim, importante da engenharia química é a atuação nessa parte de tratamento de efluentes. Que pode, então, que é importante tanto para os corantes naturais, enfim, quanto industriais. Todo tipo de solvente que passa, na verdade, na indústria precisa ser tratado, né? Mas basicamente seria isso. Eu acho que o ponto principal aqui seria realmente o uso, assim, o desenvolvimento de novos corantes, novos pigmentos. Para substituir, né, os que são tóxicos. Obrigada pela participação, pela entrevista. E se você quiser saber mais, pode conferir a matéria completa no site da Entre Verbos. Até a próxima!